Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui hoje porque eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa aqui em fio de malha. Uma bolsa bem legal, fácil de fazer e vocês podem com ela pegar muitas encomendas pro Dia das Mães que está se aproximando ou até dar de presente como uma lembrancinha para a mãe de vocês. Mas antes de passarmos ao passo a passo, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, ativassem as notificações, que é o sininho aí embaixo, para não perder nenhum dos próximos vídeos, e deixassem aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa peça, o que vocês acharam, o que vocês esperam ver por aqui. É isso aí, e agora vamos para a lista de materiais e passo a passo. Bom, a nossa peça ficou com 26 centímetros por 17, 18 centímetros de altura. Então, a nossa correntinha inicial tem que ter 26 centímetros. E aí, depois disso, a gente vai subindo carreira a carreira até chegar na altura que a gente deseja da nossa peça. Lembrando que a altura é a nossa peça aberta. Eu não tenho como mostrar aqui pra vocês, porque eu já costurei. Mas a altura é isso aqui, essa volta aberta da nossa bolsa. Eu utilizei nessa peça esse botão imantado com imã, né? Da Priscila da Caçula Artes. Ele é bem simples de aplicar, ele vem com esses 4 furinhos, aí a gente passa o fio e aplica. E aqui na frente também. E eu achei bem legal, eu tava louca pra usar esse botão, e aí me veio a ideia de fazer essa bolsa. Eu acho que ficou bem bacana, a cor combinou também. Além disso, eu utilizei as argolas, que são removíveis, então eu posso utilizar nessa peça e em outra que eu quiser. E eu fiz a alça com o próprio fio, eu vou ensinar vocês como que faz. E aí aqui, o que a gente faz quando a gente quer aplicar na nossa peça? É bem simples, fica bem bacana, como vocês podem ver. Vamos então à nossa lista de materiais. Para confeccionar essa peça, eu utilizei 3 novelos do fio trama da Círculo na cor 7650, uma agulha de crochê número 11, uma agulha de tapeçaria, tesoura, fita métrica, argolas e o botão para fecho. Se vocês não tiverem um botão imantado ou um botão como o que eu utilizei na bolsa, que é o botão de couro, vocês podem utilizar um botão normal e fazer uma alça de crochê para a bolsa e um fecho de crochê. Vamos então iniciar a nossa amostra. Nessa amostra aqui eu vou colocar 10 correntinhas, tá, pessoal? Vocês já sabem fazer, se não souberem, aqui no canal tem uma playlist Crochê do Zero, onde eu ensino passo a passo de como fazer as correntinhas e os pontos que a gente vai utilizar nessa peça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que vocês têm que observar quando vocês forem executar a peça? Que a base de correntinhas, ela não pode ficar muito apertada, tem que ficar soltinha, tá? Fiz 10 correntinhas, vou fazer mais, segurar na 10ª, eu vou fazer mais uma. E aí, agora eu vou contar a terceira a partir da minha agulha e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu farei um ponto baixo para cada correntinha, até eu chegar ao final do meu cordão de correntinhas. E eu vou ficar na minha primeira carreira com 10 pontos baixos. Façam aí, quando vocês fizerem, retomem aqui pra gente seguir o nosso trabalho. Então, aqui, pessoal, na minha primeira carreira, eu fiz o meu cordão e os 10 pontos baixos. Qual é o próximo passo? Eu já vou mostrar pra vocês. A gente vai virar o nosso trabalho. E aí, nós vamos fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto. Então, vamos lá. Passo a minha agulha, puxo o fio pra frente, faço um ponto baixo. A partir daqui, a nossa sequência de pontos é a seguinte: um ponto baixíssimo aqui, meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto, um ponto baixo para finalizar. Então, é importante que vocês prestem atenção e que lembrem que para trabalhar essa sequência de pontos que a gente vai trabalhar, a gente precisa ter números pares. Vamos lá.
fiz aqui meu primeiro ponto baixo, e aí aqui no segundo ponto da carreira eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu passei a minha agulha aqui pelo meu fio, vou laçar o fio na agulha, trago pra cá, e aí aqui eu tiro de uma vez só. Vou fazer mais uma vez. Passo minha agulha aqui no fio, laço a agulha, trago o fio pra frente do meu trabalho, tiro de uma vez só. É isso, bem simples. Agora, nós faremos meio ponto alto. Então, eu lacei aqui minha agulha. E eu vou introduzir a agulha, trago o fio pra frente, ficamos com 3 alcinhas, laço meu fio e tiro tudo junto. O próximo, ponto baixíssimo. Então, eu passo a minha agulha, trago o fio pra frente, tiro de uma vez só. Meio ponto alto. E a gente só tem que cuidar para não se perder, mas é bem simples. Sempre é um ponto baixíssimo, como o que a gente fez agora, e um meio ponto alto. Um ponto baixíssimo. E agora, por último aqui na nossa amostra, meio ponto alto. E aí, aqui, nós temos 2 perninhas do nosso fio. Nós vamos introduzir a agulha, pegando nas 2 alcinhas do fio. Vamos puxar o fio pra frente e vamos fazer um ponto baixo. E aqui está finalizada a nossa segunda carreira do trabalho. Quando a gente virar, a gente já percebe que o nosso trabalho começa a aparecer. E aí, aqui, faremos a terceira carreira, que é a repetição dessa última carreira. Inicio com um ponto baixo, laço e faço ponto baixo. E aí, aqui, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, como vocês já aprenderam. E no seguinte, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo. E no seguinte, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo. E no seguinte, meio ponto alto. Vamos lá, um ponto baixíssimo. E no seguinte, meio ponto alto. E essa carreira é única, esse trabalho é unicamente a repetição dessa sequência de pontos. Para finalizar aqui minha carreira, eu vou fazer um ponto baixo. E vocês vão seguir fazendo essa sequência de pontos, vai ficando assim o nosso trabalho. Sempre de um lado as laçadinhas, né? E aí aqui se repete. E aí o nosso trabalho vai crescendo assim, e vocês vão seguir fazendo essa carreirinha, essa repetição de pontos, até atingirem a altura necessária para a bolsa de vocês. E aí sigam, deem um pause aqui no vídeo, sigam tecendo. Quando vocês atingirem a altura da bolsa que vocês querem, vocês retomam aqui que eu vou mostrar para vocês o próximo passo. Aqui, pessoal, eu cheguei na altura da minha bolsa, né? Suficiente para que eu consiga, pela minha amostra, mostrar para vocês que ela fecha, para fazer a costura lateral. Qual é o próximo passo, tá? Nós faremos o seguinte: vamos virar o nosso trabalho e faremos aqui 2 carreiras de ponto baixo. Por quê? Porque aqui no início eu iniciei a minha peça com uma carreira de ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer mais uma e a segunda. Quando eu completar a segunda carreira de ponto baixo, eu vou estar aqui desse lado. E aí eu vou fazer toda a volta na minha bolsa com pontos baixos. E aqui embaixo, na minha base, eu vou ficar com 2 carreiras. Então, por esse motivo, a gente finaliza aqui com 2 carreiras também. Vou mostrar pra vocês, tá? Inicio aqui normalmente, faço um ponto baixo. E eu vou distribuir pontos baixos ao longo dessa carreira. Então, é bem simples. Para cada ponto da carreira, eu coloco um ponto baixo.
Na minha amostra, eu tenho 10 pontos, então aqui eu tenho que ter 10 pontos baixos. Então, nós faremos essa carreira e a próxima inteiramente em pontos baixos. Quando eu chegar ao final da próxima carreira, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira de pontos baixos, no final, e eu já fiz o último ponto. Nesse mesmo buraquinho, eu vou fazer mais um ponto baixo, para fazer a voltinha da minha peça. E aí, aqui, eu vou lançar pontos baixos em toda a lateral. Então, sempre onde tinha uma carreira, eu vou colocar um ponto baixo. E a gente vai fazendo pontos baixos ao longo dessa lateral. Até chegarmos aqui na nossa quina, porque aqui na quina, mais uma vez, nós iremos colocar 2 pontinhos, assim a gente faz a nossa volta. Chegando aqui, ó. E aí, chegamos aqui. Aqui, no mesmo buraquinho de ponto, nós vamos colocar 2 pontos baixos. 1, 2. E aí, aqui, na nossa primeira carreira, que foi nosso cordão de correntinhas, a gente vai colocando ponto baixo sobre ponto baixo, até o final. Quando nós chegarmos aqui nesse cantinho, nós colocaremos também 2 pontos aqui nesse pontinho. E aqui nessa lateral, o mesmo procedimento, um ponto baixo para cada carreira, até chegarmos aqui nesse cantinho, onde nós vamos finalizar a nossa peça. Eu vou seguir, e aí quando eu chegar ali no final, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final. E aí, aqui, cheguei no último ponto. Vou colocar mais um para fazer a viradinha. E aí, aqui, nós faremos o seguinte, vamos soltar o nosso ponto. Cortamos o nosso fio. E vamos passar, eu cortei bem grande para fazer a costura, tá, pessoal? Vamos passar o nosso fio por aqui. E aí, agora, com uma agulha de tapeçaria, nós vamos passar o nosso fio. E eu costumo, principalmente nessa peça, virar minha peça do avesso para fazer a costura. Como que é feita a costura, tá? Eu uno sempre uma perninha desse fio com uma perninha desse fio, sempre a extremidade de fora, tá? Antes disso, eu vou fazer o meu acabamento aqui, que é um pontinho falso. Então, concluí aqui meu trabalho. Eu vou pular esse primeiro ponto aqui da carreira anterior e eu vou vir nesse aqui, vou passar meu fio. E aí, agora eu entro por aqui, ó, na segunda perninha desse fio, que foi o último que eu fiz, o último ponto. E eu faço isso aqui. E reparem que fica um ponto falso, a gente não consegue ver onde termina e onde começa nosso trabalho. E aí, aqui por esse lado, a gente vai arrematar o nosso fio. Claro que como eu vou fazer a costura, eu nem preciso esconder, né? Então, agora eu venho aqui, vou virar minha peça pro avesso. E eu vou passar o meu fio por aqui. E aí, eu pego sempre a perninha de dentro, tá? Uma perninha daqui e uma perninha daqui. Uma perninha daqui e uma perninha daqui. E a finalização é essa, bem simples, não tem muito mistério. A gente faz a mesma costura dos dois lados. E aqui está. Aí, aqui a gente dá um nó.
Só cuidem para não passar no meio do fio, para não estragar ele, né? Porque às vezes a gente acaba passando a linha assim, ó, e estraga o nosso fio. Como vocês podem ver, concluí essa costura. Agora eu teria que fazer a costura aqui desse lado. E aí, quando a gente finalizar a costura, a gente corta o fio e vira a nossa bolsa. E ela vai ficar assim, ó, costuradinha. Daí aqui a gente vai aplicar a nossa alça, que eu vou ensinar vocês a fazer também. E depois o nosso botão, ou os botões aqui por dentro, ou o zíper, se vocês quiserem colocar, isso fica a critério de vocês. Agora, nós vamos fazer, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a alça igual a que eu fiz, tá? Nós precisamos de uma argola ou de um mosquetão e um pedaço do nosso fio. Eu tenho aqui cortado um pedaço que deve ter uns 2 metros do fio trama, vou mostrar nele que é mais fácil. Mas se vocês quiserem uma bolsa ali com uma alça de 1 metro, eu sugiro que vocês cortem uns 8 metros de fio. E é importante que vocês façam o seguinte: cortei aqui o meu fio, eu vou passar a minha argola por dentro do meu fio. Cheguei aqui. Vou deixar a argola bem no meio, tá? Ó, tá no meio. O que que nós faremos? Nós vamos segurar a argola com a nossa mão direita. E aí, com a mão esquerda, a gente segura o fio. É importante que vocês saibam que, neste momento, o nosso fio que fica do lado de lá, da argola, é o que nós vamos utilizar mais, porque é nele que nós vamos laçar. Então, ele tem que ficar um pouquinho maior que o fio do lado de cá. Um pouquinho bastante, tá? Vou deixar uma boa sobra. Ó. E aí, agora eu trago os 2 fios juntos. Pronto. Então, agora nós vamos segurar os fios. A minha argola tá solta aqui no meio, ó. E aí, eu venho com a minha agulha por cima. E eu passo esse fio que tá próximo ao meu dedão por cima da minha agulha. Lacei. Venho com o fio do outro lado e laço também. E aí, agora eu tiro. Ó. Laço por cima, laço e tiro. Laço por cima, laço e tiro. Laço por cima, laço e tiro. Laço e tiro. É bem simples, pessoal, ó. Passo por cima da agulha, passo por cima e tiro. Passo por cima e tiro. Por cima e tiro. E nós vamos fazendo isso até o final do nosso fio, né? Pra gente chegar no nosso tamanho. Passo por cima e tiro. Bem simples e fica uma alça tão bonita como vocês podem ver. Com um cordão. E aí, se vocês não tiverem argola, vocês podem utilizar um mosquetão, uma argola de madeira, fica bem legal também, fica bonito, porque daí a gente costura na peça com o fio e fica um efeito diferente, fica bem bonito. Quando vocês chegarem no final, vocês vão arrematar normal e dar um nozinho na ponta e aí introduz a outra argola, né? Ou se for uma argola de madeira, dá pra costurar, enfim. Falei pra vocês, eu tinha deixado esse fio aqui maior e ele gasta mais, então ele já está menor que o outro. Mas eu vou seguir até o final pra mostrar pra vocês. Ops, escapou aqui. O final é mais chatinho. Vou fazer aqui o último, então.
ó. E aí aqui, depois a gente esconde o fio aqui na nossa peça. E olha só como que ficou. Fica bem bonito. Com uma combinação legal até da minha mini bolsa. Bom, caso você não tenha o fecho da bolsa igual o meu, ou caso você goste da sugestão que eu vou dar agora, você pode fazer o fecho em crochê. Então, a minha sugestão é a seguinte, que você faça um cordão de correntinhas, contendo aí para uma bolsa do tamanho da minha, com aquelas medidas que eu passei no começo do vídeo, contendo aproximadamente 20 centímetros. Ou do tamanho que você quiser fazer o seu fecho. Eu vou fazer desse tamanho, e aí agora eu vou voltar colocando aqui no meu cordão um meio ponto alto para cada correntinha de base, até chegar ao final. Porque daí assim a gente simplifica nosso trabalho e coloca um fecho diferente. Fica bem legal, garanto pra vocês. Chegando aqui ao final. Nosso penúltimo ponto. E último ponto. O que eu vou fazer, tá? Ficou assim, né? Um retângulo. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. E eu vou vir aqui, ó, nessa primeira, que aqui eu tenho o nozinho inicial que não conta, né? Eu aperto bem ele. E aí eu fiz duas, vamos ver, eu acho que era pra eu ter feito duas. Eu vou fazer duas correntinhas, dois, e eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui. E aí a gente corta o fio e arremata. Eu não vou arrematar porque só quero mostrar pra vocês. E aqui ficou uma laçadinha, ó. Que seria o espacinho pra gente passar o nosso botão. E aí, o que que a gente faz? A gente vem aqui na nossa peça que já está pronta, posiciona o lado que fica aberto, vai ficar pra frente, depois esse fio aqui a gente esconde, tá, pessoal? E aí, o que que a gente tem que fazer? A gente vai costurar esse pedacinho aqui, né, ao redor disso aqui, a gente costura no fundo da nossa, na parte de trás da nossa bolsa. E nessa parte aqui, que vai ficar pra frente, a gente vai pregar um botão aqui, onde eu sinalizei com a minha agulha. E aí, esse botão vai fazer as vezes do nosso fecho. Porque aqui ficou uma casinha, ó, como vocês podem ver, ficou uma casinha pro botão, a gente prega o nosso botão aqui na bolsa e vai abrir e fechar por aqui. E fica um fecho igual ou semelhante àquele que eu mostrei pra vocês. Claro que, se vocês quiserem, vocês podem adquirir o fecho da Priscila, porque ele é bem bonito e dá um acabamento bem legal no trabalho. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês e até a próxima!